Olá, meu nome é Anelisa Rezende, eu sou nutricionista e esse é mais um dos vídeos que eu estou fazendo sobre vegetarianismo estrito, falando como que é possível a gente comer sim alimentos à base de vegetais de forma prática, balanceada e prazerosa. E nesse vídeo eu quero falar principalmente de um mito que é muito relacionado ao que quando a gente come alimentos de origem vegetal como a base, que a gente vai ficar fraco, que vai faltar nutrientes. E na verdade a gente sabe que tudo depende do volume, da quantidade do que a gente está consumindo. Porque muitas das vezes a gente troca os alimentos de origem animal por outros alimentos ultraprocessados, carregados de aditivos e que de fato não vão ter muita caloria de comida de verdade e a gente vai se sentir fraco. Então evitar, por exemplo, o excesso de açúcar, gorduras refinadas e que de fato são sim alimentos que não são de origem animal, mas que carregam poucos nutrientes e existem muitos malefícios para a nossa saúde quando usados em exagero. Então é principalmente usar esses alimentos de uma forma moderada e priorizar os grupos alimentares que são de fato oriundos aí da natureza, que são de in natura ou então minimamente processados. Então o grupo das leguminosas, o grupo dos cereais, das castanhas oleaginosas e sementes, frutas, verduras e legumes, os azeites, os alimentos aí ricos em gorduras boas, também coco, abacate, enfim. Então que a gente possa variar dentro desses grupos e os seus derivados, colocando aí mais variedade, mais sabor, mais nutrientes. Então o mais importante é isso, não ter medo do volume e principalmente dentro desse volume que for consumido, colocar mais variedade, mais comida de verdade. Assim a gente garante tanto energia, as calorias, quanto também saúde, evitando aí os exageros em relação ao ganho de peso, colesterol, glicose. Quando a gente coloca alimentos à base de vegetais como a base da nossa alimentação, a gente consegue de fato, inclusive, contribuir para essas questões relacionadas ao diabetes, ao aumento de colesterol, enfim. Tudo vai depender do que a gente está colocando no lugar. E aí, para isso, hoje eu vou mostrar para vocês como que é possível a gente fazer uma refeição que é completa, que de fato não é aquela coisa que a gente acha que vai comer uma comida vegana e vai sair com fome, enfim. É uma refeição completa e que ela leva, assim, uma massa, de lasanha e que, ao mesmo tempo, tudo vai depender do que acompanha essa massa. Então, essa receita, anota aí, porque ela vai valer muito a pena você colocar no seu dia a dia como um jantar, um almoço em família. E eu gosto sempre de começar com o molho, e aí depois a gente vai colocando o recheio junto dele. Esse molho foi um molho de tomate caseiro que eu fiz com tomate orgânico, porque a gente sabe que de fato o tomate, ele tem muito agrotóxico, Então se a gente conseguir um orgânico ajuda muito. E aí aqui tem uma questão que é muito importante. Os legumes que você vai colocar fica ao seu critério, aqueles que você gosta mais, enfim. Tem muita gente que tem dificuldade em comer legumes por conta da textura. Então cortar bem fininho ajuda bastante a não dar tanto aquela sensação de creque-creque, E aí uma coisa que é legal é você ir acompanhando os ciclos naturais aí mesmo de safra, enfim, porque aí a gente consegue, igual eu disse, menos agrotóxicos e a gente consegue até pagar mais barato e ter muito mais sabor, Então os legumes ficam a seu critério. Hoje eu separei aqui a berinjela, a cenoura e também o brócolis, E o tomate aqui eu coloquei ele como exemplo, que na verdade ele entrou aqui no molho de tomate. Agora você pode colocar também mais se você quiser. E a cebola. E aí aqui muito importante, o brócolis, um vegetal verde escuro é sempre muito bom, ele deixa de fato a refeição bem completa em nutrientes. Eu separei o brócolis não estava bom, já estava passado, então eu não vou colocar para não estragar a lasanha, então você sempre confere isso também para que de fato não estrague a sua preparação. Então vamos lá. Aí aqui eu vou colocar a berinjela, a cenoura ralada, que também você pode picar bem fininho para na hora que ela cozinhar no forno, não dar muito aquela sensação de creque-creque. Aí agora eu vou jogar aqui um pouco da cebola. E agora a gente vai colocar aqui a massa. Agora, se você quiser temperar mais também, você pode colocar também mais o sal nos legumes. E aí, para poder acrescentar ainda mais alimentos proteicos, a gente pode colocar ou a lentilha cozida aqui, fazer tipo um bolonhesa de lentilha, ou então a gente pega o tofu e esse tofu a gente pode colocar ele ralado ou amassado
aqui no meio do molho, que aí a gente agrega ainda mais sabor e também mais proteína. Hoje, no caso, eu vou usar o tofu. Então, você pode ir intercalando uma camada de molho com legumes, lasanha, uma camada de molho com lentilha ou tofu. E aí, assim, você vai fazendo até completar. Aí, o tofu pode ser o comum ou o defumado. E, assim, é sempre importante você comprar um tofu que seja, né, também de uma soja não transgênica, orgânica de preferência, principalmente se isso for entrar na sua rotina. Agora, se for uma coisa que você faz de vez em quando, enfim, sempre usar com bom senso, né? Aí agora uma de molho. Porque essa massa, ela cozinha no forno, né? Então a gente não cozinhou ela antes. Isso já facilita bastante, porque aí a gente usa praticamente aí um utensílio só também, para não dar muito trabalho depois na lavagem, né, gente? Porque a gente quer praticidade. A cebola que eu coloquei, quem também tiver dificuldade com croque-croque, ela acaba cozinhando um pouco. Agora, se a pessoa tiver muita dificuldade e não der tempo, às vezes, de cozinhar muito, pode também dar uma amolecida nela na frigideira antes de colocar também junto com alho. Eu vou jogar Aqui poderia até ficar mais molho. Põe mais molho, finge tem bastante molho aqui. E agora a gente vai jogar o tofu por cima, porque aí ele vai dar uma gratinada aí por cima também na hora de ir pro forno. Aqui, gente, é cozinha prática, simples, para quem não tem muitos dotes culinários. Então, são coisas simples que, de fato, já vão conseguir agregar saúde aí. Então, show. Então, aqui eu colocaria um pouco mais de molho, porque eu acho que ajuda, né, a ficar mais saboroso ainda. Jogar um azeite aqui por cima. E aí, a gente vai deixar no forno até ela ir cozinhando aqui. E aí, depois, é só servir.